muito difícil pensar numa intro boa para colocar nesse podcast, então apenas olá para Hello. você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando de Amor. E hoje estou eu aqui, Glenda, juntamente com a linda da Debs, pra gente falar de um assunto extremamente desconfortante. Acho que podemos definir esse assunto dessa maneira, porque hoje nós vamos falar sobre a zona egoísta. Então a gente vai falar exatamente sobre esse ponto da zona de conforto e como é bom estar na zona de conforto, afinal ela é confortável, obviamente, né? Mas é algo com o qual nós não podemos nos adaptar, nós não podemos nos esconder, porque a zona de conforto não é o local para o qual nós somos chamados para estar. E para a gente começar falando um pouquinho, pincelando um pouquinho sobre esse tema, tem uma frase que Deus tem tratado comigo já faz algumas semanas. E olha, dói, cara, dói. Eu não vou dizer que não dói, porque dói pra dedéu. Mas é algo muito bom a gente ver Deus tratando e cuidando da gente. E essa frase não é de ninguém, não peguei em algum lugar específico, mas foi algo que Deus foi tratando mesmo e cuidando dentro do meu coração. Onde Deus falava que não deixe que seu amor pela zona de conforto seja maior do que seu amor por almas. E isso é algo extremamente importante e fundamental da gente lembrar, porque muitas vezes nós apenas nos recusamos a fazer aquilo que o Espírito Santo pede para que nós façamos. Nós nos recusamos a cumprir o básico do evangelho, que é cumprir o ID, sabe? E isso é uma ordenança para todo cristão, sem excluir ninguém. Todo cristão deve cumprir o ID, deve falar do evangelho de Cristo, deve espalhar esse evangelho para outras pessoas. Porém, muitas vezes nós amamos mais a nossa zona de conforto do que o nosso próximo. Nós amamos mais aquilo que vai nos deixar bem do que o evangelho que vai transformar a vida da pessoa. Então nós somos egoístas quando nós vemos que nós temos a solução, que nós temos a resposta do que as pessoas precisam, que nós sabemos que as pessoas são amadas, que nós sabemos que elas podem ter acesso à salvação e nós nos calamos. Então nós pecamos quando fazemos isso. Então nós não podemos deixar que o nosso amor pela zona de conforto seja maior do que o nosso amor por almas. E sim, foram 2 minutos de podcast já, muito intensos, mas é um tema que dói. E tem que doer mesmo pra gente aprender a sair dessa zona de conforto e aprender a importância de falarmos do Evangelho de Cristo para as outras pessoas. E é tome atrás de tome, né, gente? Mas assim, aqueles tapas na cara necessário de todo cristão. E essa questão que a Glenda falou, né, sobre a zona de conforto que acaba nos tornando egoístas. A questão. Eu quero falar rapidinho sobre Marcos 13:31, que diz o seguinte: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna. E, além de eterna, ela é necessária para toda criatura viva. Igual a Glenda falou, temos que cumprir o ID. Por mais que a timidez, a bendita da preguiça, sabe, fica ali segurando a gente, temos que nos esforçar. Temos que cumprir, porque, gente, os dias de hoje estão, assim, muito cabulosos. Estão, assim, só terror. É depressão, é guerra. É assim, tá tudo totalmente fora dos trilhos e precisamos, é aí que nós entramos, precisamos levar a palavra de Deus. Então, sai dessa zona de conforto, entendeu? Vai, entendeu? Pega a Bíblia e reage, meu filho, vai levar a palavra. Não fica se contentando com as coisas materiais, entendeu? O dinheiro, a fama, os amigos, tudo isso vai passar um dia. Tudo isso, mas Deus não vai. Por isso que a gente sempre fala aqui no podcast. Prioriza Deus, prioriza a palavra dele, porque é eterna. Você ficar priorizando os bens materiais aqui, meu amigo, minha amiga, assim, uma hora você perde, uma hora vai embora. Não dá pra você segurar o tempo todo, mas Deus, cara, Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai te deixar. Então prioriza as coisas de Deus, prioriza a palavra, prioriza Deus na sua vida, que o resto ele vai acrescentando. Então é uma coisa muito complicada, porque o ser humano muitas vezes ele só quer se apegar ao bem material, às pessoas, ao dinheiro, amigos, só pensa, sabe, em ficar consumindo, ficar acumulando essas coisas aqui na Terra, sendo que não é isso que conta. Não tô falando que não é importante, nada disso, mas assim, são detalhezinhos. O que realmente importa é Deus e a palavra dele. Então busque verdadeiramente o evangelho, porque isso transforma, isso cura vidas, entendeu? Não guarde só pra você. Amiga do céu, seria errado dar um berro nesse podcast, mas você não tem noção. Nossa, de como eu reagi assim ouvindo. Pega a Bíblia e reage. Cara, eu achei genial, eu achei muito, muito bom. Então, sim, pega a Bíblia e reage, sabe? Faz alguma coisa. Deus te deu perna, te deu boca, então fale da palavra de Deus, sabe? Deus te deu olhos, então leia a palavra de Deus, mas reaja. Faça alguma coisa. E tem um ponto extremamente importante
importante, que é o fato de que o verdadeiro evangelho transforma vidas, sabe? O verdadeiro evangelho transformou a sua vida, transformou a sua existência, sabe? Você vive hoje e você pode ser alegre porque você tem acesso à salvação, porque Cristo se entregou por você, sabe? Então esse evangelho que transformou a nossa vida pode e deve transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós estamos negligenciando a grandiosidade do evangelho quando nós apenas não falamos. Ah, não. Por que você não vai falar? Porque eu não quero. Porque eu tô de boa, porque não é comigo, porque eu tô com preguiça, seja o que for. Não podemos fazer isso, sabe? O verdadeiro evangelho transforma a vida de pessoas e se nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, nós devemos querer e desejar que elas tenham a vida transformada por Cristo, sabe? Que elas se sintam amadas, que elas entendam e conheçam a verdadeira identidade delas, para que elas compreendam que elas só conseguirão entender a identidade delas olhando para Deus, olhando para Cristo, sabe? Porque quem melhor para definir a sua criação do que o seu próprio Criador? Então é algo extremamente fundamental e importante da gente lembrar. Então, sim, pega a Bíblia e reage, sabe? Mas lembre-se que o verdadeiro evangelho transforma vidas. E então, isso também é, inclusive, muito importante da gente lembrar que falar do evangelho não é pra falar das fontes da sua cabeça, não é pra falar do que você acha, não é pra falar do que você pensa sobre tudo isso, mas é pra falar o que Cristo fala, o que a Bíblia fala, cada ponto, cada vírgula, e por isso nós precisamos estar constantemente lendo a palavra e estudando mais para poder entender e compreender o que é conforme a vontade de Deus. Exatamente. E como, né, que eu vou levar essa palavra, igual a Glenda falou, como é que eu vou levar a palavra, viver a palavra? Gente, você tem que ser apaixonado pela palavra. Simples e prático. Seja apaixonado por Cristo, por Deus, sabe? Busca de verdade, sabe? Senta na cadeira, larga o celular, o TikTok, sei lá o que você fica fazendo. Para, realmente pega a Bíblia. Ai, mas eu não entendi esse versículo. Lê, pesquisa, entendeu? Usa a internet a seu favor. Tem tantos estudos bíblicos na internet. Pega, joga o versículo no Google, ora, pede discernimento para Deus. Porque é o que a Glenda falou. Não vai inventar coisinha, não vai escutar as vozes da sua cabeça, não. Tem que escutar a voz de Deus para ele te usar. Ele vai botar as palavras na sua boca, no seu coração. Por isso que é importante você ser apaixonado por Cristo. Porque assim, conforme nos apaixonamos todos os dias por Jesus, nós temos experiências com ele. Aí é que eu quero entrar na questão do testemunho. Quando, né, eu realmente me abri totalmente para Deus, eu falava isso para ele: Deus, eu quero ter experiências, não apenas por ter, para me exaltar, não, porque eu realmente quero viver o seu amor e, sabe, ser usado pelas pessoas. E um dia na faculdade, eu passando assim, eu vi uma mulher, nunca vi a mulher na minha vida, não fazia ideia de quem era. Só que eu percebi que ela tava muito frustrada, que ela tava chorando, só que eu passei reto. Aí no meio do caminho, sabe quando você sente um negócio assim, tipo, um negócio cutucando, a pessoa fica ali martelando sua cabeça? Foi mais ou menos isso que Deus fez comigo. Ele falou: volta lá e conversa com ela. E foi o que eu fiz. Ela chorou, descobri que ela estava precisando de um abraço, de uma oração. Então, por isso que temos que ser apaixonados por Cristo, para termos essas experiências, para sermos verdadeiramente usados por Ele, entendeu? Não fica nesse achismo, entendeu? Quando você acha que você já fez o suficiente para Deus, você não fez. Então, busque, tem que ser uma busca cotidiana, entendeu? Precisamos ter experiências, essas experiências se tornam testemunho para levarmos para as pessoas, entendeu? Então, busque a Deus verdadeiramente, seja um verdadeiro adorador. Tem que ser assim, gente, apaixonado mesmo, entendeu? Sabe aquela paixão assim que você não consegue nem explicar? Então, é isso que eu tô falando. Ser totalmente apaixonado por Cristo e todos os dias buscar a palavra e buscar essa experiência com esse amor, porque, gente, eu não sei nem explicar, porque é tanta experiência que eu já tive com Deus, que assim, vai ser podcast de dia se for pra falar. Então, a única coisa que eu tenho aqui, resumindo o que eu falei, é ser verdadeiramente apaixonado por Cristo através da palavra e do seu evangelho. E Debs, você tava falando, eu tava lembrando de uma frase muito legal, de um livro que eu tava lendo esses dias, que é um livro muito bom, inclusive. O nome dele é Lado a Lado, e nele o autor falava que cresça em amor pelo Senhor e você crescerá em amor pelos que estão sofrendo. Inclusive, no livro ele também fala sobre isso que você estava citando, sobre esse ministério do silêncio, onde apenas de estar do lado da pessoa, abraçar ela, acolher e ajudá-la em silêncio, você já está pregando o evangelho. Claro, a gente tem que usar a palavra, a gente não pode substituir isso, nós devemos pregar explicitamente o evangelho para as pessoas. Porém, um abraço também prega o evangelho.
Igual eu falei, nós não podemos substituir as palavras, mas nós devemos usar esses atos também para que eles façam com que as pessoas se sintam amadas e acolhidas pelo evangelho, sabe? É algo muito importante. E sobre essa frase especificamente, ele lembra inclusive alguns versículos de 1 João, porque João fala sobre isso, do fato de que se nós não amamos ao nosso próximo, que nós não vemos, como nós vamos amar a Deus, que nós não vemos fisicamente, sabe? Então, se nós não amamos ao nosso próximo, nós não amamos a Deus. Então, por isso, se nós crescemos em amor pelo Senhor, nós vamos aprender a amar mais as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos aprender a amar aqueles que estão sofrendo. E amando aqueles que estão sofrendo, nós vamos pregar o evangelho, sabe? Então, quando nós vamos pregar o evangelho, nós não vamos com uma motivação de, eu sou muito bom, eu sei muito da palavra, então eu vou mostrar que eu sei pra ela falar. Ou senão eu vou lá pegar uma discussão com tal pessoa pra provar que eu tô certa, pra provar que ela tá errada. Não, sabe? Nós vamos porque nós amamos essas pessoas, porque nós amamos porque nós somos amados por Deus. Então, por amarmos elas, nós vamos pregar o evangelho, vamos falar sobre essa verdade que muda a nossa vida. Nós vamos entender que as coisas eternas são as únicas coisas que importam, sabe? Que tudo nessa vida passa, menos a palavra de Deus, sabe? Menos aquilo que diz de respeito às coisas celestiais. Então nós precisamos crescer em amor pelo Senhor, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionarmos com ele, mas nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Então, se você não consegue amar o seu próximo, se você não consegue amar aquela pessoa que tá ao seu lado, se você não consegue ter empatia por ela, você está sendo egoísta, você está amando a sua zona de conforto e você não ama a Deus. Porque se nós conhecemos o amor de Deus, se nós amamos a Deus, nós vamos amar também ao nosso próximo, nós vamos amar a criação dele, né? Então, são pontos, assim, extremamente delicados. Inclusive, a gente falou sobre esse assunto também, a gente deu uma passada por ele na semana que a gente falou sobre comunhão, tanto com comunhão com Deus, quanto comunhão com o nosso próximo. Vale a pena você dar uma conferida, porque é aquele negócio, lapada boa é lapada compartilhada, né? Então, estamos aqui para realmente compartilhar essas lapadas, porque é muito bom a gente sentir que nós estamos sendo tratados por Deus, que estamos conhecendo mais a Ele e que estamos crescendo em amor, sabe? Então, creio que podemos fechar por aqui, mas muito, muito, muito obrigada por você que escutou esse podcast e que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau! Tchau!